Olá pessoas, boas-vindas a mais um dia dos nossos 30 dias de Python. Eu sou o Dinossauro e a nossa microsérie de processamento de linguagem natural, ou NLP. No último vídeo a gente baixou, né? A gente já conversou sobre o que a gente está fazendo nesse projeto, mas recapitulando, a gente vai fazer análise de letras de músicas, né? Análise de textos de letras de músicas. No último vídeo a gente já baixou as músicas, a gente acabou chegando num CSV bonitinho, né? Que é esse aqui, mais ou menos. Então a gente baixou o álbum, a data, a música, a letra. Então a gente tem o título da música, quando o álbum foi lançado, o nome do álbum e a letra da música de fato, aqui pra gente poder processar e poder trabalhar. Só que, bom, vocês sabem quando a gente baixa dados da internet, nem sempre eles vêm da maneira como a gente gostaria, né? Então a gente vai usar o Polars, que é uma biblioteca para manipulação de data frames, assim como o Pandas, por exemplo, que é uma biblioteca nova em Rust, já que vocês estão nessa pira do UV, por que não usar o Polars? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos partir aqui pro código direto. Bom, olhando aqui, eu consigo ver algumas coisas e a gente olhou o CSV, viu que tava faltando uma música, mas aí quando a gente passou, tinha algumas coisinhas que eu não gostei muito aqui, que a gente precisa limpar, né? Primeiro, eu gostaria de normalizar as coisas, tipo assim, labirinto da memória tá capitalizado, né? Labirinto da memória, sabe? Não é assim que a gente costuma escrever em português. Tipo assim, adeus, adeus. Então os títulos das músicas estão não normalizados, eu gostaria de normalizar tudo, para caso tenha algum erro, isso não interfira na nossa análise no futuro. Tem essas coisas aqui, verso 1, verso 2, que são só ruídos, são coisas que não vamos usar para analisar. Já pensou? A gente pega e... qual é a palavra mais usada? Verso. Refrão, sabe? Não... Coisas que nem aparecem na letra das músicas, né? Quando eu olhei aqui no nosso... Vindo aqui pro LibreOffice aqui, eu dei uma olhada nas letras das músicas e vi que tem alguns caracteres meio malucos aqui que também não estão muito legais, né? Tipo esse apóstrofo aqui, que provavelmente é um Unicode ou uma forma de ver um apóstrofo diferente, que não é o ASCII, né? Aqueles pra ficar bonitinho, sabe? Curvadinho na web. Então tem algumas coisas que a gente precisa mudar e vamos tratar coisa por coisa aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou normalizar o nome aqui dos discos, né? Então, criar um arquivo novo aqui, que eu vou chamar de, sei lá, cleaner. E aí a gente instala o Polars, né? Com o UV add Polars. É absurdamente rápido, eu fico sempre chocado, eu não cortei o vídeo. 112 milissegundos. Então vamos lá. Como é que a gente importa o Polars? Então, importe Polars SPL. Igual a gente faz com todas as libs científicas, né? Matplotlib, com pandas, a gente importa e cria um alias, né? Então vamos carregar aqui. O Polars tem um read CSV, uma função específica para fazer esse tipo de coisa. E qual que é o nome do nosso CSV? É deadfish.csv. O seu, se você mudou, né? Lembra de trocar aqui quando você baixar esse código ou se você estiver reproduzindo. Então, deadfish.csv. E uma coisa interessante aqui que o Polars tem... Lembra que eu dei uma roubadinha no dia que a gente estava fazendo o Scrapper aqui? Que eu coloquei um date parser? Então, a gente pode usar esse formato de data e falar para o Polars, olha esse dado aí e carrega ele como um datetime bonitinho. Então a gente pode falar isso aqui, try parse dates, e a gente fala true. E aí a partir disso aqui ele começa a pegar direitinho. Bom, o resultado disso aqui é o dataframe, então df de deadfish de dataframe, é o dataframe do deadfish. Então a gente pode dar um print df aqui e ver o que vai acontecer. Então, duv run cleaner. Legal, a gente tem um dataframe aqui com as coisinhas. Então ele separou o álbum, data, ele reconheceu como um datetime, a música e a letra da música. Pô, muito legal. Então vamos começar a limpar isso aqui pra gente ver como é que fica. Bom, uma coisa que o Polars faz que eu acho legal é que a gente pode fazer um df.withColumns e aí a gente vai passar para ele a coluna que a gente quer desse df. E eu poderia falar o seguinte, olha, df.getColumn. E aí eu vou passar a coluna que eu quero aqui para ele. A primeira que eu quero mudar é a do álbum, né? Eu quero normalizar os títulos dos álbuns. Então vai ficar tudo minúsculo. Então a gente quer pegar o álbum. E aí, a partir disso aqui a gente aplica uma função de string, né? Então str.to lowercase. E aí esse to lowercase vai pegar e jogar tudo isso aqui como minúsculo. Todas as linhas, ele vai aplicar linha a linha dessa coluna e vai mudando. Aí você tá vendo? Pô, não mudou nada. Ele não aplica? Não. Toda a operação de with columns gera um novo data frame. Então se eu falar que isso aqui agora é o data frame, ele vai pegar e jogar aqui pra gente. Bom, agora tá tudo minúsculo. Labirinto da memória, sirva-se. São esses dois. A segunda coisa que eu quero normalizar é a música, né? O nome da música. Então, basicamente a mesma coisa. A gente vem aqui e fala música. Isso vai dar errado, mas eu quero mostrar pra vocês mesmo assim. Música. A gente dá uma vírgula aqui, with columns. Não deu errado.
deu certinho, ó, dentes amarelos, tal, tal, tal. Porque a gente deu with colons, né? Então a gente pode passar quantas expressões a gente quiser aqui. Bom, aí agora vem o caso que me incomoda bastante, que é o caso de ter que trabalhar com a letra, né? E a letra, ela vai ser mais complicada de qualquer forma aqui, né? Porque a gente vai ter que trabalhar várias coisinhas. E aí agora que entra o meu método de fazer isso. Dependendo de para quem você perguntar isso aqui, as pessoas vão olhar diferente para esse tipo de coisa e trabalhar com isso de forma diferente. Essa é a forma com que eu costumo fazer isso aqui. Como são dados finitos que a gente consegue olhar, sabe? São músicas que eu conheço. Eu já entendo os dados, a gente pode fazer dessa forma. Mas se fosse uma análise exploratória, também a gente pode seguir esse mesmo princípio. Então eu vou criar um lugar aqui que vai ser de debug. Esse código não vai ficar pro fim, né? Fim do debug. Sabe, não vai pra produção, ou não, a gente não vai usar ele. A ideia é que a gente consiga inspecionar e entender como é que os nossos dados estão organizados aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou criar um novo data frame chamado printable. E aí o que ele vai pegar? Ele vai pegar o nosso DF e aí eu vou dar um with columns. Lembra que ele sempre retorna um novo DF, né? E aí eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, pra gente aprender um pouco mais de polars aqui. Então a gente pode pegar o PL, né, de polars call, e a gente fala qual é o nome da coluna que a gente quer. Aí eu vou pegar a coluna letra, massa, e aí eu vou só printar isso aqui, printable. Aí você vai ver que nada vai mudar, né? Tipo assim, tá exatamente igual. A partir do momento em que eu criar um alias aqui, alias, eu posso falar o seguinte, isso aqui é printable. Então ele vai pegar essa coluna e trazer para esse alias aqui. No meio disso a gente vai fazer uma transformação, é claro, mas estou só mostrando para vocês como é que funciona. Então aqui ó, a gente tem a letra e a gente tem o printable. Dentro dessa coisa aqui, nesse alias printable, a gente vai aplicar uma função do polars aqui, de todas as séries ou das colunas, que se chama map elements. E o map elements, ele aplica uma função func e persiste o resultado dela. Massa, é basicamente isso que essa funçãozinha faz aqui. E aí o que eu vou passar aqui para ela? Eu vou passar uma função bem simples que vai ser um printable do Python. Então lembra de x.is printable. E aí, uma prática legal aqui dentro do polars, eu vou rodar ele aqui, eu vou comentar esse printable só para vocês verem que vai dar um warning aqui. Ele tá falando que a gente precisa retornar um tipo aqui. Ele vai falar, olha, return dtype, né? Ou seja, explica para mim, quando eu for montar um novo data frame, qual que é o tipo de dados que vai ser retornado aqui. Bool. Então, ele sabe que essa nova coisa é um booleano, tá vendo que sumiu os warnings. O meu editor não gosta muito disso, o LSP, mas dane-se o LSP. Então, se a gente rodar aqui o printable agora, a gente vai ver que, ó, false, 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 então nada é printable aqui. E talvez alguém esteja se perguntando o que é printable, né? Então, é quando o Python pega uma string qualquer, então é um método de string, is printable. Ele vai falar, ó, é printável, true. Se eu printar algum caractere que não aparece, sabe, que não aparece no print, sei lá, às vezes é um formatador, um /t, por exemplo, ele vai falar false. Um /n, ele vai falar false. Alguns tipos de caractere, tipo, sei lá, eles vão dar certo, mas eles não são exatamente printable da maneira como a gente queria. Tem alguns tipos de Unicode, sei lá, 2222, que também são printables, então a gente vai ter que lidar com isso aqui de uma forma um pouquinho diferente. Bom, e é isso que a gente quer saber. Quais deles têm caracteres que não são printáveis que a gente vai ter que resolver aqui no meio do caminho. Então, a partir desse printable aqui, eu vou criar um novo data frame que eu vou chamar de debug. E aí, nesse debug aqui, a gente vai pegar o printable, e esse printable a gente vai aplicar um filter nele, e é a partir desse filter, o que a gente quer? PL call, né? A coluna que a gente quer olhar. E qual que é a coluna? A coluna é printable. E eu quero saber qual dessas colunas é false. Massa? Então, a partir de agora, a gente começa a brincar. Então, eu vou dar um print, ó. Por que eu falei que era uma sessão de debug? Eu vou dar um len de df, que é o df original que a gente quer. E eu vou dar um len de debug aqui também. Então, a gente sabe de quantos a gente tem e quantos a gente precisa corrigir, porque eles não são printable, sabe? Uma forma de inspecionar os dados aqui. Então, vamos lá. Ele falou de 139, que a gente tem no total, 138 não são printables. Ou seja, a gente vai ter que arrumar todos. Na verdade, o único que não tem aqui é o que não tem letra, né? E aí, por isso que ele deu true. É uma string vazia. Pra gente ver isso aqui, eu gosto de fazer o seguinte. A gente tem esse último aqui, data frame. E como ele tá filtrando por todos que são falsos, a gente pode pegar a linha que a gente quer. Aí eu vou pegar a coluna que a gente quer, que é a letra, e aí eu vou pegar o conteúdo dessa coisa. Então a gente sabe, vai vendo qual vai dando erro, assim, na sequência, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um UV cleaner aqui. Aí ele falou, ó, essa é a primeira que deu erro. A crença permeava a vida coletiva. É literalmente a primeira música.
E por que deu isso aqui? Por causa dos barra N's. Mas a gente não consegue ver porque o print dá meio que uma maquiada nas coisas. A gente chama a representação, que é o REPL, da string, e a gente vai conseguir ver exatamente o que está acontecendo dentro dessa string. Ó, legal. Ele não está conseguindo fazer isso aqui, ó, porque a crença permeava a vida coletiva, barra N. Ou seja, a gente vai ter que tratar e limpar esse barra N aqui de dentro. Então, aqui nesse getColumn, tal, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu vou fazer uma expressão um pouco mais complicada aqui. Então, eu vou chamar o método de string, e agora eu vou chamar o replaceAll. ReplaceAll recebe regex, recebe algumas outras coisas. Por enquanto, a gente vai fazer a coisa mais simples possível aqui. Eu vou pegar todos os barra N e vou substituir por um espaço, né? Então, ele vai ficar da forma que a gente queria aqui, né? A crença permeava a vida coletiva, espaço, gestos aprendidos por repetição, espaço, o invisível, saca? E aí, com isso, a gente já tira algumas coisas da linha. Aí você vai falar, pô, esse barra N... fui eu mesmo que coloquei essa gangrena aqui, né? Culpa toda minha. Então, legal. Agora vamos rodar de novo. Ó, ele já deu outra coisa. De 139 ele foi pra 54. Olha que massa. Então, agora a gente tá começando a ver algumas coisas que são esquisitas mesmo. Ah, olha que massa aqui, ó. Aqui tem um labirinto e tal, e tudo muda de lugar. Não deixar registro é não deixar vestígio. Tá vendo? Então, isso aqui é o 2005, eu acho que é o espaço no HTML. E aí ele tá aqui, então vamos tirar ele daqui. Basicamente a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então a gente vai pegar o XU 2005, barra U, né, não X, 2005, e vai trocar ele por espaço. A partir disso a gente já começou a limpar um pouquinho mais aqui. Então vamos lá? Olha que massa aqui, ó. Já apareceu aquele verso aqui, ó. Verso. Aí, aqui ele tem um outro, que é o 205. Eu não sei o que é esse caractere Unicode especificamente, mas parece que ele não interfere na coisa, né? Tipo assim, sem esperar as ruas... tem um F aqui, ó, tá vendo? Então, sem esperar as ruas, 205F dá 205F, cidade, hoje 205, não vai chover 205. Legal, então é uma coisa que a gente também vai trocar por espaço, né? Então é o 205F. Legal, então a gente tem 21 com erro ainda. Massa, agora só tem 6. E esses 6 aqui são aqueles... Aqui, ó, isso aqui é o X92, ó. Going, what's, cuz, don't, é o apóstrofo, né? Que a gente tinha visto lá no LibreOffice. Então ele é X92. E aí a gente troca ele por apóstrofo. Massa, vamos rodar agora. Ó, legal. Ele deu erro porque não tem mais nenhum printable aqui. Basicamente, o filter aqui não pegou nada. Tá no 0. Ou seja, a gente conseguiu fazer o que a gente queria. Deu uma limpada aqui, tirou esses caracteres que são indesejáveis, ou seja, não printáveis. Só que tem mais coisa pra gente mexer aqui, né? A gente não fez essa normalização aqui do lowercase e tudo mais. Também tem aquela maldição do ruído aqui, né? Verso, refrão, chorus, pré-refrão. Pô, isso aqui a gente vai ter que tirar, não, sabe? Isso vai atrapalhar a análise. Imagina, depois a gente falar qual é a palavra mais dita pela banda em todos os discos. Aí sai assim, refrão. Não, né? Não. Então a gente vai ter que tirar isso aqui. Esse replace all do Polars, ele aplica expressões regulares. Só que eu não posso... Eu vou fazer aqui e eu vou mostrar pra vocês. Então, ele aplica expressões regulares, então eu posso colocar um R de raw, né? E aí eu vou tirar tudo que tiver dentro de chaves, né? De colchetes, na verdade. E vou substituir por absolutamente nada. Isso aqui vai quebrar algumas coisas e eu quero mostrar para vocês o resultado. Então, agora que a gente tem essa função de debug meio que acabou aqui, eu vou deixar isso comentado, porque pode ser que vocês usem e se divirtam com isso depois, mas você viu que a ideia era só fazer uma coisa, inspecionar os dados, né? Conhecer a base. Agora a gente pode pegar isso aqui e fazer um df.write CSV, e escrever, sei lá, deadfish limpo, deadfishlimpo.csv. E eu vou rodar o cleaner aqui, ele vai criar esse deadfish limpo. E agora eu vou vir aqui no deadfish e vou procurar alguma coisa que tenha, sei lá, verso, barra, verso. Aqui, ó, verso 1. Aqui, ó, nascemos invencíveis e insaciados. É o labirinto da memória, dentes amarelos. Vamos no limpo aqui? Então, labirinto da memória, dentes amarelos. Olha o que aconteceu aqui. Aprendendo a ter orgulho dos meus dentes amarelos que rangem quando falo. É o fim da música. Nascemos invencíveis e insaciáveis. É a última coisa aqui, ó. Aprendendo a ter orgulho dos meus dentes amarelos. Por que isso aconteceu? Porque quando a gente tirou os barra N, ele vai pegar todo o espaço que tem aqui dentro e aplicar de ponta até a outra ponta. Deixa eu
comentar essa linha aqui. Vamos rodar de novo agora. Ó, verso, tal. Tá vendo aqui? Então, ele pegou da primeira ocorrência até a última, porque a gente já tirou as quebras de linha. Uma coisa que a gente pode fazer para simplificar isso aqui é simplesmente colocar isso como o primeiro. E aí, a partir de agora, a gente tem a letra da música toda sem esses caracteres, porque eles, em teoria, eles aparecem sozinhos, né? Se não aparecer, vai ficar com erro na base, mas tudo bem, eu também não vou ficar caçando tanto as coisas assim. Aqui, ó. Nascemos invencíveis e insaciáveis. Você tá vendo que começava com isso aqui? Aí ficou um espaço aqui, ó. Então esse é o strip que a gente vai ter que dar. E aqui ficou com 2 espaços também. Tá vendo? E provavelmente aqui também, ó. Então a gente vai ter que dar uma limpada nisso. A gente vai fazer um string aqui. É o método string, mas é o strip, né? Strip chars. Massa. E a partir desse strip chars, a gente roda de novo. Vamos ver o que acontece. Legal. Ó. Nascemos invencíveis. Legal, tiramos essa parte daqui. Agora, uma outra coisa que a gente não fez foi normalizar igual todos os outros, né? Tá tudo maiúsculo aqui, a gente pode dar um str.to lowercase. Vamos rodar de novo. E agora a gente tá com tudo minúsculo. Que legal. Porque na hora que a gente for fazer análise, se a gente for comparar, quantas palavras diferentes tem? Palavras maiúsculas e minúsculas vão contar como diferentes. Se a gente usar um set, por exemplo. Então, não vai ser muito legal. Mas acho que agora deu pra dar uma limpada boa aqui, né? Então, lowercase, split, replace. A gente fez todas essas trocas aqui. Tem aqueles 2 espaços, mas eu não sei se a gente vai conseguir remover eles. Vamos tentar? 2 espaços por um único espaço. Vamos ver. Se for simples assim, eu vou fazer. Senão eu não vou investigar. Eu não vou investir muito tempo, porque isso é simples de resolver com Spice depois. Então a gente tava vendo dentes amarelos. Legal. Ó, funcionou. Tirou aqueles espaços duplos que tinham aqui. Então, simplão, a gente tem um CSV limpo agora, que a gente pode usar. Lembrando que uma coisa importante aqui é pegar esse esquema de debug aqui, dar uma brincada, vai testando. Talvez o que você pegue tenha outros caracteres, ditos de outra forma, sabe? Às vezes tá tipo... Às vezes tem um barra assim, verso, sabe? Com parênteses, às vezes é com chaves, sabe? Então tem que dar uma olhada, inspecionar bem seus dados. Não funciona para tudo, né? Essa análise tem que ser dessa forma mesmo. Você vai pegando, vai brincando e vai olhando, sabe? É bem exploratório mesmo. Aparentemente não tem nada estranho aqui, né? Olhando por cima aqui, todas as letras de música aqui, um pedação aqui, sabe? Por cima, olhando... Parece que não tem nada muito diferente, então pra mim acho que tá bom aqui. Bom, galera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, como é que eu faço esse processo de limpeza de dados. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E aí agora no próximo vídeo a gente vai começar a limpeza de fato, mas a limpeza de stop words, as coisas de linguagem mesmo. Então a gente vai começar a baixar algumas listas da internet e fazer a limpeza, mas aí já é dentro do Spice, né? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por estar aqui nos 30 dias de Python. Tchauzinho.